iniciar 60 dias da greve dos técnicos administrativos em educação das universidades federais, os trabalhadores da UFSC fecharam 3 prédios da administração central nesta segunda-feira. A proposta é seguir com o trabalho de pressão junto ao governo federal, que abriu negociação apenas na semana passada, depois de uma grande marcha realizada pelos trabalhadores em Brasília. Um processo de 30 horas de quase 40 anos. Então, na UFSC, esse processo é muito antigo. No Brasil, na verdade, as universidades federais já nasceram com o processo de 30 horas. As 30 horas são regulamentadas pela Constituição Federal de 88. Antes disso, não eram regulamentadas. E no caso da UFSC, a UFSC já teve movimentos de 30 horas das mais variadas formas. Nos anos 80, o normal era que 30 horas era só para cargos administrativos. Então a reitoria fazia 30 horas e os centros de ensino não. A mesma coisa depois o HU passa a fazer 30 horas. E com o tempo isso foi se invertendo, a partir principalmente das políticas de concurso público, em que foram colocados os técnicos em estágio probatório na reitoria com 8 horas. Então a divisão que hoje tem de centros de ensino fazem 30 horas, a reitoria não faz, na verdade é um processo muito claro das administrações passadas e que a atual mantém, de assédio moral contra os técnicos em estágio probatório. Então quem entra em estágio probatório nem pensar 30 horas, isso mesmo nos centros de ensino. E quem não está em estágio probatório aí sim pode reivindicar um direito que já é desde o nascimento das universidades federais, isso é no Brasil inteiro. No caso da UFSC, há muitos anos a gente vem lutando pelas 30 horas, mas sempre tivemos muitas dificuldades com a questão da legalidade e com uma questão técnica, porque é simples. O movimento, por que é 30 horas e não 20 horas, não 15 horas e não 5 horas? Porque 30 horas é legal. É por isso. Isso já foi um direito conquistado pela classe trabalhadora desde 88 na Constituição Federal. Basta ir num shopping center. Contrato de 40 horas, as pessoas trabalham 30 horas para atender 12 horas, é uma necessidade do shopping. E o que a gente argumenta é que é uma necessidade da universidade funcionar por no mínimo 12 horas. Hoje é absurdo pensar que a universidade fecha ao meio-dia. Por exemplo, se a gente pensar nas aulas, as aulas terminam ao meio-dia o estudante sai e não pode acessar nenhum serviço da universidade. Ele só poderia acessar em horário de aula. Mais que isso, se a gente pensar assim, a praia tem que funcionar durante o dia. Por quê? Porque os estudantes estão durante o dia, mas espera aí, os estudantes também estão durante a noite. Quase metade dos estudantes são do período noturno e não acessam a praia. A maioria dos estudantes do período noturno trabalham. Então trabalha o dia inteiro, estuda à noite e nunca vai à praia, nunca vai ao DAI, nunca conheceu a Prograde. Então a universidade hoje está fechada para pelo menos metade dos estudantes, o que é praticamente metade de toda a sua comunidade universitária. Porque os estudantes são 89% da comunidade universitária. Então o que a gente argumenta é o seguinte, a universidade tem necessidade de atender 12 horas. O que a lei nos diz? Que serviços públicos, quando tem necessidade de atender 12 horas, podem trabalhar em regimes de 6 horas, 30 horas. Durante essa greve, o que a gente veio discutindo é que não existe dúvida quanto à legalidade. O que a lei diz é que se serviço público com 12 horas pode ter 2 turnos de 6, isso não muda o contrato. E nenhum serviço público que a gente consegue pensar, tirando os hospitais, é mais evidente a necessidade de atender por 12 horas. E durante a greve a gente começou a discutir o seguinte, sabemos que é legal, sabemos que o GT Reorganiza provou que é tecnicamente viável. Tecnicamente viável quer dizer o quê? Tem gente suficiente para fazer 30 horas em todos os setores. Então o que nos falta fazer? Bom, o que a gente argumenta, a campanha do Oficializa Reitora, parte de uma seguinte pergunta, oficializa como? Ela vai assinar um memorando e dizer, a partir de hoje todos os técnicos trabalham 30 horas? Não, tem que haver regras. E as regras têm que ser claras, têm que ser isonômicas. A gente tem que saber que para atender 30 horas não basta ter 2 pessoas. Tem setores que precisam de mais de 2 pessoas, tem setores que precisam de 2 pessoas, mas no mínimo 2 pessoas. Então o que nós fizemos? Bom, já que não se abre negociação, já que os debates públicos prometidos pela gestão depois do Reorganiza nunca aconteceram, nós pensamos o seguinte, oficializa a partir do que nós entendemos, já que só nós discutimos 30 horas, nós é que somos capazes de formular as 30 horas. Então os técnicos durante essa greve se reuniram, criaram um grupo para estudar como seria essa oficialização, elaboraram uma proposta de resolução que prevê não só que todos os setores podem fazer 30 horas e devem fazer 30 horas, mas como todos os técnicos devem fazer. Então prevemos também como distribuir pessoas, como movimentar pessoas e quais seriam as regras isonômicas, não só para os técnicos todos terem a mesma jornada, como para também todos os técnicos terem a mesma intensidade, ou seja,
ser proporcional ao número de usuários e todos os usuários terem isonomia, ou seja, todos os usuários poderem usar a universidade por no mínimo 12 horas. Agora o que a gente pede é, reitora, oficializa a nossa resolução de 30 horas. E essa mobilização hoje aqui é uma tentativa de justamente abrir negociação nesse sentido. Exatamente, a tentativa é abrir a negociação, abrir para o debate público, fazer com que a comunidade conheça a nossa proposta e sensibilizar a comunidade. Pode ser argumentado, mas os técnicos estão sendo intransigentes fechando a universidade. Meus caros, a universidade está fechada a maior parte do dia. Estamos fechando por 2, 3 dias, que é para garantir que a universidade se abra depois da greve por no mínimo 12 horas para todo mundo.